Inicialmente, eu acreditava profundamente na minha conexão espiritual. Somente após um evento transformador, uma experiência que me colocou à beira da morte, é que compreendi. A raiz da minha busca espiritual era, na verdade, o temor. A despeito disso, eu mergulhava de cabeça na espiritualidade, com o intuito de minimizar qualquer karma negativo que pudesse acumular. Com essa mentalidade, estava sempre em busca de aprofundar minha espiritualidade. Acreditava piamente na necessidade de intensificar minhas práticas de meditação e oração. Eu me empenhava em frequentar um número cada vez maior de cursos espirituais, encontros, templos e igrejas, na esperança de me tornar uma pessoa espiritualmente mais atenta e dedicada. Durante aquele período, vivia assombrada por diversos medos. Temia o que me esperava no pós-vida, receava a reprovação alheia e temia profundamente decepcionar aqueles ao meu redor. Nunca me considerava suficientemente boa. A sensação de desapontar meu pai era uma constante em minha vida, fruto das expectativas culturais que pesavam sobre mim. Nossa cultura, a época em que cresci, preparava as mulheres para casamentos arranjados, um costume que eu questionava e rejeitava interiormente. Apesar de tentar desempenhar o papel da filha exemplar, no fundo, eu não desejava submeter-me a um casamento sem amor. Meus pais chegaram a organizar um casamento para mim, mas escolhi fugir, provocando um grande escândalo em nossa comunidade. Ansiava por independência, sonhava em trabalhar, ganhar meu próprio sustento e explorar diferentes culturas pelo mundo. No entanto, na sociedade em que fui criada, esperava-se que o pai cuidasse da filha até que esta se casasse, passando então a responsabilidade para o marido. O homem com quem fui prometida em casamento não apoiava minha aspiração de trabalhar, o que contrariava profundamente meus valores. Além disso, havia uma pressão constante para que eu aprimorasse minhas habilidades domésticas, área na qual admito não ter talento algum. Naquele contexto, o valor de uma mulher era medido pela sua competência nos afazeres domésticos, uma realidade para muitas de nós, especialmente durante a década de 80. Esse foi o cenário de minha vida até o momento em que tudo mudou. Conheci um homem extraordinário que viria a ser meu marido. Ele me acompanhou nessa jornada de transformação, representando a decisão mais acertada que tomei nesse segmento da minha existência. Foi ao seu lado que compreendi uma verdade fundamental. O que verdadeiramente perdura é a essência pura do nosso ser. Bem, fui diagnosticada com câncer no ano de 2002. O início foi marcado por um nódulo localizado exatamente entre meu pescoço e ombro. Após procurar avaliação médica, realizaram uma biópsia que confirmou ser câncer linfático, categorizado inicialmente como estágio 2. Durante esse período, duas pessoas extremamente queridas para mim, ambas com a mesma faixa etária que eu, estavam enfrentando batalhas contra o câncer, ambos em estágio terminal. Uma era minha amiga íntima, praticamente uma irmã para mim, com quem compartilhei minha infância. Foi devastador quando ela recebeu seu diagnóstico. O outro era o irmão do meu cunhado, igualmente da mesma idade que eu. Eles estavam sob os cuidados dos tratamentos mais avançados e caros disponíveis, em renomados hospitais de câncer, um em Nova York e o outro em Hong Kong, enquanto residíamos em Hong Kong. No entanto, apesar dos esforços, ambos pioravam progressivamente. A minha observação era que após cada sessão de tratamento a condição deles decaía ainda mais. Quando recebi meu diagnóstico e a proposta de tratamento era a mesma combinação de quimioterapia e radioterapia que eles haviam recebido, decidi imediatamente que não seguiria esse caminho. Optei por abordagens naturais, considerando o declínio que presenciei nas pessoas que estavam próximas a mim, mesmo recebendo o que havia de melhor em termos de tratamento médico. Curiosamente, meu estado de saúde flutuava com o tratamento natural. Eu apresentava melhoras, seguidas de recaídas. Essa alternância continuou por um período de 4 anos, até que meu quadro clínico começou a se agravar significativamente. Essa piora coincidiu com a recomendação de um médico para realizar exames mais detalhados para avaliar a extensão da doença. Nessa época, eu estava sendo atendida por um médico especializado em Ayurveda na Índia, e estava, de fato, me sentindo muito mais saudável. Ele também confirmava minha melhora, assim como amigos e familiares notavam e comentavam sobre minha aparência mais vigorosa. Contudo,
Acabei cedendo às pressões externas que insistiam na necessidade de uma avaliação por métodos diagnósticos ocidentais, realizada por médicos de formação mais tradicional. Finalmente concordei e consultei um médico ocidental, que realizou os exames necessários, e com base neles, concluiu que, seguindo o ritmo daquela época, meu tempo de vida restante seria de apenas 3 meses. Após ouvir essa previsão sombria, minha condição física entrou em um declínio acentuado e abrupto. Minha capacidade de ingestão de alimentos diminuiu significativamente, ao ponto de meu organismo não conseguir mais absorver os nutrientes necessários, e perdi completamente o interesse pela comida. O enfraquecimento muscular se tornou evidente, a tal ponto que me vi incapaz de caminhar. Acumulou-se líquido nos meus pulmões, e meu estado de saúde se deteriorou rapidamente, piorando de forma alarmante dia após dia. Então, em uma manhã de 2 de fevereiro de 2006, não despertei, encontrando-me em estado de coma. Meu esposo, desesperado, transportou-me imediatamente para um centro médico. Lá, os profissionais de saúde foram categóricos. Não havia esperança de recuperação. Eles afirmaram que eu estava à beira da morte. Contudo, desconhecido por aqueles que me cercavam, eu vivenciava uma sensação de paz e liberdade indescritíveis. Minha essência, seja espírito ou alma, havia se desprendido do meu corpo físico, proporcionando-me uma sensação de bem-estar e leveza incomparável. Gostaria também de destacar um momento anterior, quando consultei o médico sobre minha condição. Naquela ocasião, foi-me informado que os tratamentos disponíveis, incluindo a quimioterapia, já não surtiriam efeito algum em meu caso. É tarde demais, disseram-me. As opções terapêuticas existentes, por mais avançadas que fossem, já não tinham a capacidade de salvar minha vida. Esse veredicto foi entregue com uma sinceridade que refletia não apenas um prognóstico médico, mas também uma compaixão profunda. Agora vamos à experiência de quase morte. Consciente de tudo que se passava à minha volta, eu compreendia que meu esposo, em um estado de urgência, me levava rapidamente ao hospital devido à minha incapacidade de despertar. Ele havia contactado o médico, que instruiu imediatamente nosso deslocamento para a emergência. Eu estava ciente da presença angustiada da minha família, meu irmão, minha mãe, todos reunidos, já informados pelo corpo médico que eu estava nas minhas últimas horas, à beira da morte, sem esperanças de sair do coma. Mesmo neste cenário, tinha plena consciência de que, para eles, eu já não estava presente. Era como se minha essência tivesse partido. E foi neste momento, já no ambiente hospitalar, que comecei a perceber uma realidade além da física. Entendi que existia além do meu corpo. Era como se eu me estivesse diluindo para além dos limites físicos, adquirindo conhecimento sobre as ações e conversas ao redor, não apenas dentro, mas também fora do meu quarto hospitalar. Escutei e vi a interação entre o médico e meu marido, onde o médico, sem esperanças, comunicava que eu não sobreviveria àquela noite. Sentindo-me expandir além dos muros do hospital, adentrei o que denomino um estado de clareza transcendental, no qual me vi rodeada por entidades espirituais desvinculadas deste mundo físico. Neste estado, a consciência das pessoas presentes fisicamente começou a desvanecer, enquanto eu me tornava cada vez mais ciente de presenças não materiais. Entre essas, reconheci seres queridos que partiram antes de mim. Uma era minha amiga íntima, vítima do câncer anos atrás, e também meu pai, que me deixou uma década antes. Apesar dos desafios e desencontros em vida, neste plano, eu só pude sentir seu amor incondicional e absoluto. Nesse espaço, percebi que nossa forma de comunicação transcendia o físico. Não possuíamos corpos, vozes, nem visão como conhecemos. Era uma experiência de pura consciência onde a comunicação se dava através de uma interação direta de energias. Meu pai não precisou pronunciar uma só palavra. Eu simplesmente sabia tudo o que ele desejava transmitir, como se nossas essências se entrelaçassem e se fundissem. Aqui a visão não se dava através dos olhos físicos, mas por uma percepção interna que me permitia ver a essência de meu pai como o lembrava, embora ele não tivesse forma física. Foi neste momento que entendi que, ao transcendermos para este outro estado de ser, deixamos para trás não apenas nossos corpos, mas também nossas identidades construídas, gênero, raça, cultura, religião e crenças. Tudo que é terreno.
Nesta revelação, percebi que o que realmente perdura é a essência pura de nosso ser. Um núcleo que poderia ser descrito como amor absoluto, divindade pura, ou a essência da fonte. Neste reencontro com a essência pura de meu pai, experimentamos uma fusão que permitiu um entendimento mútuo profundo. Compreendi que, da mesma forma que me via como vítima das convenções culturais, meu pai também foi um produto de seu tempo, fazendo o melhor que podia dentro das limitações que lhe foram impostas. Isso se tornou uma experiência bastante intrigante. Era exatamente onde eu desejava estar. Ao direcionar meus pensamentos para Danny, meu esposo nesta existência, eu era capaz de vislumbrar outras encarnações compartilhadas com ele, assim como possíveis futuros juntos. Nesse momento era como se eu fosse transportada para diferentes épocas e locais em que havíamos nos encontrado. A realidade parecia dissolver-se em uma mistura de tempos e espaços abstratos e místicos. Então, meu irmão chegou, vindo da Índia, para estar ao meu lado nesses momentos finais. Recordo-me vividamente que, ao concentrar minha percepção nele, uma forte sensação de que ainda não era minha hora de partir me invadiu. Subitamente, uma visão se apresentou diante de mim. Uma vida passada onde eu e ele convivíamos, e na qual eu era significativamente mais velho que ele. Curiosamente, nesta vida atual, ele é o mais velho, mas naquela visão, eu exercia um papel de guarda e protetor. Uma postura que, de alguma maneira, ainda se mantém verdadeira hoje, pois sinto uma grande necessidade de protegê-lo. Da mesma forma, ao refletir sobre Danny, meu esposo, uma visão de nosso futuro juntos nesta vida se revelou claramente. Vi uma ocasião em que ambos realizávamos um propósito conjunto que ainda não se havia manifestado. Foi uma revelação de que ainda tínhamos uma missão a cumprir aqui. Percebi que minha jornada nesta vida ainda não estava completa. Se eu decidisse não retornar, Danny também seria incapaz de realizar sua parte nesse destino compartilhado. Frequentemente eu afirmo que no plano espiritual, o tempo não segue uma sequência linear, visto que consegui explorar tanto o futuro quanto o passado, assim como outras existências que fazem parte do meu ser. Essas vivências compõem um vasto panorama, uma espécie de acervo completo que minha alma navega, cruzando entre diferentes vidas e experiências. Essa capacidade de acessar um holodeck espiritual serve para enriquecer e orientar minha jornada atual, de uma maneira que transcende a compreensão comum. Essa travessia alterou profundamente minha compreensão sobre o karma, e, por extensão, toda a minha percepção sobre espiritualidade, religião e o significado de ser uma pessoa espiritualizada. Anteriormente eu via o karma como uma troca direta e simplista. Atos negativos gerariam consequências negativas em retorno, e assim sucessivamente. Durante minha batalha contra o câncer, e diante da ausência de cura, cheguei a ouvir de certos mestres espirituais que meus desafios eram resultado do meu próprio karma, sugerindo que eu precisava realizar mais boas ações. No entanto, após minha experiência de quase morte, percebi que essa noção estava equivocada. Desculpe-me se pareço devagar, mas é importante salientar como eu era antes desse evento marcante. Uma pessoa extremamente preocupada em agradar os outros, condicionada desde cedo a servir e a me posicionar como subserviente, sempre preparada para ser uma esposa exemplar. Então, ao ser confrontada com a ideia de que meu câncer era uma consequência kármica necessitando de reparação, minha tendência a agradar se intensificou, transformando-me em uma espécie de mártir, sempre pronta a sacrificar-me pelos outros. Esse comportamento era movido pelo medo de acumular mais karma negativo, que acreditava estar impedindo minha cura. Cheguei à conclusão de que a realidade era justamente o inverso do que eu havia imaginado. Estava destinada a manifestar-me de forma íntegra, sem me conter, destinada a viver como uma expressão completa da alma que optou por habitar este corpo. A concepção de que precisamos nos esforçar incessantemente para sermos pessoas melhores revela uma crença subjacente de que, em nossa essência, não somos adequados. Somos falhos e necessitamos de aprimoramento. No entanto, é crucial reconhecer que nossa alma é extraordinária, uma centelha do divino. Portanto, a lição que absorvi é que cada ser humano é uma manifestação do divino, seja esse divino entendido como amor ou consciência pura, vivenciando através de nossas formas físicas. Os desvios de conduta ocorrem quando nos desligamos de nossa verdadeira identidade,
quando esquecemos a essência de quem somos. Minha repressão pessoal, motivada por normas culturais e sociais, foi de fato um afastamento de minha autenticidade. Era como se meu organismo estivesse reagindo, tentando me alertar de que eu estava me afastando de meu verdadeiro eu, em um conflito entre corpo e alma. A compreensão de que sou muito mais poderosa do que havia imaginado, uma manifestação da divindade, motivou minha decisão de retornar ao meu corpo físico. E nesse processo, recebi uma mensagem, na verdade vinda de meu pai, que dizia: agora que você reconhece a verdade sobre sua real natureza e o que você é destinada a ser, seu corpo experimentará uma recuperação notável e rápida. E foi exatamente isso que se sucedeu. Na minha experiência, acabei por negar completamente a minha verdadeira essência, ao ponto de minha alma se manifestar através de sintomas físicos e sinais de alerta, evidenciando que eu não estava alinhada com o que realmente sou. Eu não deveria me deixar submeter pelos medos, nem viver para satisfazer as expectativas alheias. A verdade é que eu possuo uma força interior imensa. Contudo, eu me encontrava reprimindo-a, lutando contra ela, motivada pela crença de que não podia falhar com meu pai ou desonrar minha cultura. Assim, eu me opunha ao que minha alma aspirava, ao que eu denomino destino. Cabe a nós escolher seguir essa direção ou não, exercendo nosso livre-arbítrio. Retornando ao tema do karma, minha visão sobre ele se transformou. Não o enxergo mais como uma questão de reciprocidade direta para a próxima existência. Minha percepção mudou, especialmente após a experiência de revisão da minha vida, que se apresentou como uma vasta tapeçaria. Nela pude contemplar toda a viagem da minha alma, cada encarnação vivida, e como cada uma dessas vidas contribuiu para a evolução da minha essência. Portanto, não é necessário repetir os mesmos erros ou sofrer as mesmas consequências diretamente para aprender. Pode-se reconhecer um erro cometido, sentir genuinamente que agiria de maneira diferente numa próxima oportunidade e assim ter a chance de fazer diferente, ao invés de simplesmente pagar pelo erro. Desse modo, o karma não funciona de maneira tão linear quanto eu anteriormente acreditava ser a forma de expiar esses atos. Não estava apenas captando os sentimentos daqueles ao redor do meu leito no hospital, à medida que me aproximava do fim, mas também as emoções intensas emanadas pelo meu esposo, mãe, irmão, além dos médicos e enfermeiras, cuja compaixão e dedicação eram palpáveis. Estas almas maravilhosas, especialmente as enfermeiras, demonstraram um desejo genuíno de me auxiliar, compartilhando da minha dor e enfrentando a própria impotência diante da minha situação. Os médicos, abençoados sejam, mantinham suas intenções nobres, focados em prestar o melhor cuidado possível, mesmo diante do inevitável. Durante a revisão da minha vida, essa percepção das emoções alheias se fez presente também, permitindo-me vivenciar esses sentimentos em tempo real. Ao contemplar minha existência como se fosse um extenso mural, percebi não apenas as consequências das minhas ações sobre os outros, mas também que algumas das escolhas que critiquei em mim mesma, na verdade, foram corretas. Um exemplo claro foi minha decisão de fugir de um casamento arranjado, algo que à época considerei vergonhoso tanto para mim quanto para a família envolvida. Acreditando que tal ação me custaria caro no futuro, vivia sob o peso dessa culpa, convencida de que enfrentaria retribuições severas na vida seguinte por ter manchado a honra da minha família e a do meu noivo, tornando-me, perante os olhos da comunidade indiana, uma pessoa com quem ninguém desejaria casar. Acreditava firmemente que o karma acumulado por essa decisão pesaria sobre mim em existências futuras. Contudo, o que se revelou durante minha experiência transcendental foi uma visão completamente diferente. Não haveria mais sofrimento por essa escolha na vida futura. Ao contrário, fui capaz de ver o impacto positivo que minha atitude teve, inspirando jovens mulheres indianas a tomar suas próprias decisões corajosas diante de casamentos arranjados, escolhendo por si mesmas ao invés de sucumbirem a tradições que não lhes serviam. Foi uma revelação que não só aliviou minha culpa, mas também me mostrou como ações que inicialmente parecem desafiadoras podem de fato gerar mudanças significativas e positivas. Além disso, algo que se destaca em minha experiência é a percepção cultural que muitos de nós temos sobre temer o que vem após a morte, vivendo nossas vidas na sombra desse medo.
preocupados com as consequências no além. Contudo, descobri que esse medo é infundado. Este é o ponto crucial da questão. Onde eu imaginava enfrentar punições e julgamentos, encontrei uma realidade muito mais acolhedora e benevolente após a morte. Senti como se fosse envolvida por uma calorosa recepção de todos os que me são queridos, além de guias espirituais e a própria essência da vida, em uma celebração de boas-vindas pela jornada cumprida. Se eu tentasse descrever essa experiência em termos humanos, diria que foi como sentir a doce sensação de retornar ao lar, mas não um retorno comum. Era como ser homenageada com uma festividade em minha honra. A revelação que tive é que somos profundamente valorizados por essas entidades espirituais. É como se nos aplaudissem por ter embarcado nessa jornada terrena, uma jornada da qual ninguém emerge inalterado. A experiência que vivenciei foi profundamente fascinante, e frequentemente me vejo em debates com indivíduos cujas crenças se ancoram em divindades diversas. Foi uma revelação para mim que essas manifestações divinas se apresentaram conforme meu desejo interior. Em outras palavras, se eu ansiava pela presença de Krishna, era Krishna que eu via. Se minha alma buscava Buda, então Buda se fazia presente. E se era Jesus quem eu esperava, assim ele se revelava. Entretanto, o que eu realmente experimentei foi a essência do amor puro, uma entidade que transcendia gêneros e não possuía uma forma física. Creio que minha vivência peculiar nesse aspecto deriva do fato de ter sido criada em um ambiente extremamente multicultural. Nascida em uma família hindu e crescida em Hong Kong, uma metrópole marcada por suas raízes chinesas taoístas e budistas, fui simultaneamente influenciada por uma educação britânica. Todos os meus colegas durante os anos escolares eram britânicos, e foi através dessa convivência que comecei a aspirar por uma vida diferente daquela tradicionalmente esperada por minha cultura, desejando uma carreira e rejeitando a ideia de um casamento arranjado. As lições escolares incluíam estudos sobre a Bíblia, mas à medida que avancei para o ensino médio, minha educação se tornou mais secular, abrangendo um leque maior de religiões. Além disso, sob os cuidados de uma babá chinesa, tive a oportunidade de frequentar templos budistas, enquanto a escola me introduzia nos ensinamentos cristãos e meus pais me levavam a templos hindus. Essa combinação de influências forjou em mim uma percepção singular e variada, que acredito ter moldado a natureza única e eclética da minha experiência de quase morte. Ao refletir sobre minha existência, percebi que meu pai desempenhou um papel fundamental como orientador nessa jornada. Contudo, a experiência revelou que havia mais do que apenas a presença dele, algo mais profundo e abrangente. Esta parte da minha vivência é particularmente fascinante, pois revelou uma conexão universal. Eu e meu pai estávamos intrinsecamente ligados, não apenas entre nós, mas a uma força maior, que prefiro denominar de consciência pura. Esta consciência, na minha interpretação, é a soma de todos nós, de cada entidade existente no universo, unidos em uma totalidade consciente. Neste estado espiritual, essa consciência coletiva também nos orienta, de uma forma que é difícil expressar com precisão. Foi neste domínio que experienciei o amor incondicional em sua forma mais pura, imersa e unificada a esse estado de existência, que eu identificaria como o divino. Esta entidade não se assemelha a uma pessoa, não possui gênero, mas é essa energia onipresente a qual todos estamos conectados e podemos acessar. Inicialmente eu estava incerta sobre a possibilidade de meu corpo ser restaurado à saúde. A vida, do outro lado, parecia ser livre de todas as dificuldades que enfrentava na Terra. Por isso, minha decisão inicial foi de não retornar. Entretanto, fui confrontada com a revelação de que o destino do meu esposo estava intrinsecamente ligado ao meu e que sua passagem iminente aconteceria em 6 meses caso eu não voltasse. Aceitei essa possibilidade com tranquilidade, pensando que eventualmente ele me acompanharia nesse estado de existência. No entanto, a ideia começou a me desafiar, como se estivesse sendo provocada a enfrentar a morte prematuramente. Considerando que não tínhamos descendentes, acreditava que estaríamos reunidos de qualquer forma. Ainda assim, a resistência em retornar era palpável em mim. Foi somente quando tomei consciência de que minha missão era mais grandiosa do que compreendia inicialmente que comecei a reconsiderar.